A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. E eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de Esther, capítulo 1 e versículo 12, que diz assim: Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. Vamos entender aqui no versículo de número 1 alguma coisa, né? Vamos ler e entender o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e os príncipes e os nobres das províncias. Durante 120 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminando esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais nobre. Vemos que o rei deu 2 banquetes, ali. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligado por anéis de prata e coluna de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaico de porfírio, mármore e madrepérolas e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servisse à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Nós vemos aqui que esse rei Xerxes, ele reinava, era muito grande ali, a área dele, e ali ele fez um banquete, primeiro para os líderes militares da Média e os príncipes e os nobres da província, Terminado aquele tempo, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias, E ali a riqueza dele era tão grande. O palácio, a Bíblia está nos falando detalhes, detalhes dali daquela riqueza. Porém, ele teve o cuidado, ele era um rei muito zeloso, ele era um rei muito cuidadoso, e ali ele deu ordem aos mordomos que servisse todo o povo. E o povo tinha ali bebida à vontade. Quem quisesse beber muito, bebia. Quem não quisesse, não bebia. Então, todos estavam à vontade, Porém, a gente vê que o rei foi afrontado. A rainha Vasti afrontou. A rainha Vasti quis ali, ela passou por cima da ordem do rei, não podia, Não podia, ninguém podia fazer isso. Isso foi uma afronta muito grande. O rei ficou furioso porque ninguém podia dizer não ao rei. As ordens do rei era acatada, Hoje nós vemos que os casamentos de hoje tá exatamente assim.
O marido muitas das vezes dá uma ordem, se for essa palavra muito forte, né, vamos trocar, né? O marido muitas das vezes dá uma sugestão em casa, filha, faça assim, e a mulher vai lá do outro lado e diz, eu não vou fazer assim não, eu vou fazer assim. Aí entra no meio daquele casal, daquela família, o que? Uma afronta, né? O marido chegou em casa, aí ele diz, ela não fez aquilo que eu sugeri, que eu pedi, ou, né, para ficar mais suave, né? E ali ele diz, então só de pirraça eu não vou fazer isso. E fica aquela situação, né? O inimigo entrou ali no meio e ficou aquela situação. Aqui a diferença da palavra do Senhor aqui nessa história é que o rei cortou aquele mal pela raiz. Ele, a primeira vez, a primeira e a última vez que a rainha Vasti fez aquilo, ela se deu mal, não foi para frente, né? E os casais de hoje, né, eles têm essa, assim, eles não têm a concordância, não têm o entendimento. Os filhos crescem nessa linhagem, vendo o inimigo agindo dentro de casa, e quando ele acha uma brecha, quando o inimigo acha ali uma brecha, ele vem atingindo todas as outras áreas da vida daquela família. Contenda e encontra brecha para adultério, encontra brecha para acabar com a vida financeira, os filhos crescem cheios de traumas, não querendo se relacionar quando crescem, preferindo uma vida solitária. Olha, é uma desgraça, né? Quando o casal permite uma brecha, abre ali uma brechinha que seja para o inimigo entrar. Ele não precisa de porta aberta. Ele não precisa. E ele também não arromba a porta. Ele precisa de brecha. Se nós damos brecha ao inimigo, ele vai entrar por ela. Quando nós fechamos as brechas, quando nós oramos ao Senhor, consagramos o nosso casamento ao Senhor, veja que agora, depois que eles tiram a rainha Vasti e o rei casa de novo, tempos depois, o rei casa de novo, o inimigo não acha brecha nesse casamento, nesta união, né? Porque Deus ali o abençoou. Então, o casal precisa buscar a Deus e pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a fechar as brechas. Me ajude aqui no meu casamento, na minha casa, fechar as brechas, que haja compreensão, que haja entendimento, que haja alegria, que haja respeito, que haja dignidade, um venha dando, né, a dignidade ao outro, né, entendimento, se aquilo é errado, então eu não vou fazer, se é errado, eu não vou trazer para dentro da minha casa, eu não vou querer aquele negócio errado dentro da minha casa, tem que ter um entendimento dos dois, do casal. Quando tem um entendimento do casal, aquele entendimento, aquela comunhão desce entre os filhos e ali é formada a base, né, a família daquele casal aqui, que está aqui no começo, tem aquele entendimento, a família está baseada na presença do Senhor, não é? Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus esclareça mais, fale mais ao seu coração e que você tenha paz, né, com Deus. Amém.